Olá, pessoal! Vamos finalizar nossa série de aulas sobre o ECA, falando agora do artigo 67, que diz respeito ao direito à profissionalização e proteção no trabalho. O adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido a entidade governamental ou não governamental, é vedado que tipo de trabalho que não é permitido, tá? Trabalho noturno, realizado entre 22 horas de um dia, a 5 horas do dia seguinte, tá? Isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é vedado, não é permitido, tá? Que eles trabalhem em locais perigosos, insalubres ou penosos, também é vedado. Realizar em locais prejudiciais a sua formação e seu desenvolvimento, que é, né, a gente sabe que o adolescente e a criança, né, são pessoas em desenvolvimento, numa condição peculiar, né? Que desenvolvimento é esse? Físico, psíquico, moral e social. Nada disso pode ser prejudicado, tá bom? Realizar em horários e locais que não permitam a sua frequência à escola, tá? Então, esse adolescente que tá, né, com uma condição de trabalho, ele tem que frequentar a escola, tá? Então, o trabalho dele não pode prejudicar o seu acesso à escola. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada, tá? E tente-se por trabalho educativo, uma atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo. Então, aqui a ideia central é você ter o quê? Um desenvolvimento pedagógico, tá? Relativo à sua questão enquanto pessoa e também no meio social daquele educando, prevalecendo sobre questão de produção. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou participação na venda dos produtos do seu trabalho não desfigura o seu caráter educativo. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. E para isso, serão observados alguns aspectos, como, por exemplo, o respeito à sua condição peculiar, que eu falei, né, ainda há pouco. A sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, né, na qual precisa receber, né, proteção de todos. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. É dever de todos, eu acabei de falar também, ó, prevenir a ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente. Compete a todos, não é só a família, não é só o poder público, não é só as instituições de ensino, né, as instituições de acolhimento, não é só, de todos, da comunidade, da sociedade de modo geral. De acordo com o artigo 70, ó, questão 18 da banca RBO, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente, tá? É um dever de todos. Bom, em relação à informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos. O poder público, através de órgão competente, regulará as diversões e também os espetáculos públicos, informando sobre a sua natureza, faixa etária, tá? A quem eles se destinam, locais e horários de sua apresentação, tá? Então, o poder público cobra, tá? Ele regulariza essas questões. Então, diversões e espetáculos públicos, eles têm que informar a natureza deles, a qual faixa etária se destina, se são a maiores de 18, menores de 12, menores de 18, os locais em que eles vão ser exibidos, os horários também de sua exibição. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em local que seja visível, de fácil acesso, que todos tenham acesso e consigam enxergar facilmente. Informações em relação à sua natureza, a natureza do espetáculo, a faixa etária, tá? E a certificação de sua classificação. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados à sua faixa etária. Então, a criança e o adolescente têm direito, sim, a acessar espaços de diversão e também espetáculos públicos, desde que eles sejam adequados à sua faixa etária, tá? As crianças menores de 10 anos de idade, ou menores de 10 anos, somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição, quando acompanhadas dos pais ou responsáveis.
As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidade educativa, artística, cultural e informativa. Então, as emissoras de rádio e televisão, elas têm que, no caso, exibir no horário recomendado apenas programas que tenham essas finalidades, tá? Educativas, artísticas, culturais e informativas. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, a apresentação ou exibição. Então, antes do espetáculo começar, tá? Ou antes, né, do programa ser exibido, tem que ser informado em relação à natureza em termos de classificação daquele espetáculo. Questão 19. O acesso da criança e adolescente a diversões e espetáculos é regulado pelo poder público, tá? Aí no parágrafo único do artigo 75, determina que crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas de seus pais ou responsáveis. Lembra, gente, ó? Aqui, ó, no seu parágrafo único, as crianças menores de 10 anos, ó, somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação de espetáculos quando acompanhadas de pais ou responsáveis, tá bom? Bom, os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programas em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Então, quem detém ali da venda ou aluguel de fitas ou programas em vídeo tem que cuidar de não vender ou alugar essas fitas, né, a crianças e adolescentes, né, em desacordo com a classificação, né? Se a classificação é maiores de 18 anos, tem que a venda e o aluguel apenas para maiores de 18 anos. As fitas a que se alude esse artigo deverão exibir no invólucro, no seu revestimento, informações sobre a sua natureza e faixa etária. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, tá? Com a advertência de seu conteúdo, tá? Então, tem que ser lacrado e tem que advertir aí em relação ao seu conteúdo. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas em embalagem opaca. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão, ó, não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de quê? De bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, tá? Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca, ou qualquer outro derivado, né? Ou por casas de jogos, tá? Assim entendidas que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada de crianças e adolescentes nesse local, tá? É proibida a venda a criança ou adolescente? É proibida a venda a criança ou adolescente de quê? De armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, fogos de estampido de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar dano físico, em caso de utilização indevida, revistas e publicações, tá? A que se alude o artigo 78, e bilhetes lotéricos equivalentes, tá? É proibida a hospedagem de criança, adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Vamos lá, gente. Questão 20. É permitida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere somente acompanhados pelos pais ou responsáveis? Gente, olha só. É proibida, salvo se o pai autorizar, tá? Ele pode autorizar, os pais podem autorizar, tá? Se eles autorizarem, se permite, tá? Mas em teoria é proibida, não é somente acompanhado, né? É permitido quando está acompanhado dos pais ou responsáveis. Isso é permitido, obviamente. Mas eles podem autorizar também, tá? Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programas de vídeo cuidarão para que não haja venda, ou locação em desacordo com a classificação. Certinho, a gente viu isso, né? Opa, acabou saindo aqui, né? Certinho aqui, verdade. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado deverão ser comercializadas em embalagens lacradas com a advertência de seu conteúdo.
Certinho. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabacos, armas e munições. Perfeito, tá, gente? Então, a resposta é a letra D, tá bom? Ah, eu coloquei aqui verdadeiro, mas tá errado, né? Coloquei sem querer, que é falso porque é proibido, né? Porque os pais podem autorizar sim, tá? É permitido apenas quando acompanhado pelos pais ou responsáveis ou quando ele autoriza. Bom, no artigo 83, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos seus pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, menor de 16 anos não poderá viajar para fora da comarca, tá? A não ser que ele esteja acompanhado dos seus pais, né? Ou a não ser que os pais, ou que tenha uma expressa autorização judicial. A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade de federação ou incluída na mesma região metropolitana. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de quem? Se essa criança de 16 anos, menor de 16, estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado parentesco, é permitido. De pessoa maior, expressamente autorizado pelo pai, mãe ou responsável, aí é permitido. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Se os pais quiserem conceder, né, autorização para aquele parente, né, até 3º grau, ascendente ou colateral maior até o 3º grau, por até 2 anos, ele pode sim autorizar, tá bom? Se, por exemplo, aquela criança está sempre viajando com ele, né, por algum motivo, né, ele pode autorizar. Então, aí a autoridade judiciária poderá sim conceder essa autorização, desde que a pedido dos pais ou responsável legal. Quando se tratar de viagem ao exterior, aí viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsáveis, tá? Se está com os 2 pais, não precisa de autorização, né? Viajar na companhia de um dos pais, mas aí o outro tem que autorizar, tá? Autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida, tá? Então, pode sim viajar ao exterior com um dos pais, mas o outro tem que autorizar. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, tá? Sem prévia e expressa autorização judicial, tá? Só sai com essa autorização judicial. Ok, pessoal? Bom, nós finalizamos então, né, nossa série de vídeos do ECA. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa série de vídeos. Existem outras no canal, tá? Existe também uma série de vídeos da LDB, também com questões de concurso comentadas, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo para vocês estarem acompanhando também, tá bom? Se vocês gostaram, curtiram, não deixem de dar o like, de me dar um feedback. Então, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!